Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader e analista de criptoativos. Hoje volto aqui para fazer uma atualização da situação do Bitcoin, que deu uma quedinha, que pelos indicadores de sentimento pode ter sido uma acumulação. Eu vou mostrar isso para vocês. Eu também quero comentar um pouquinho aqui da tendência de longo prazo do Bitcoin, o que eu ainda acredito para o Bitcoin pensando aí nas próximas semanas e meses. E nessa análise eu vou comentar um pouquinho sobre o halving, né? Sobre o que eu espero do halving e o que a gente pode ter aí de constatações com esse evento tão importante do Bitcoin chegando, tá bom? Então, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários, ok? Então vamos começar nessa análise do semanal. E eu preciso falar com vocês que, para mim, a maior probabilidade continua o cenário que a gente desenhou aí, que a gente vem desenhando há muito tempo, né? Desde os 14 mil dólares. Do Bitcoin tá fazendo essa onda 1, uma onda 2 de correção numa região muito importante e essa onda 3. Para mim, é realmente o mais provável que isso aconteça, tá? E o que a gente está fazendo aqui é simplesmente uma onda 3 em um grau menor. A gente está numa correção aqui agora, nessa região aí, próxima a 0,618 de Fibonacci, e tem tudo para fazer uma onda 3 para cima. Mesmo que a gente consiga ainda cair um pouquinho mais aqui, essa correção pode perdurar por mais um tempo, né? Mas um detalhe importante que eu acho extremamente improvável a gente ver o Bitcoin abaixo de 6 mil dólares em algum momento da história a partir de agora, tá? E não é nem só por causa do halving, não. A gente tem bons motivos para acreditar que a gente tem muito suporte nos pontos que a gente tá agora, tá? Eu vou falar quando eu ir pro diário aqui, eu vou falar desse suporte que a gente tá lutando nesse momento, que virou ponto de controle do último ano, vocês vão ver isso. E também o grande suporte que a gente tem em 6.400, tá bom? Sem contar que a gente tem uma linha de tendência que vem sendo respeitada desde 2015 nessa região, olha só, no semanal, tá? E essa linha de tendência para mim nem é o mais importante, e sim onde as pessoas compraram e venderam Bitcoin. Acho extremamente improvável a gente ver o Bitcoin abaixo dos 6 mil dólares. Posso queimar a minha língua? Com certeza, o Bitcoin já deu vários movimentos aí que a análise técnica tinha probabilidades mínimas de acontecer devido à grande volatilidade dele, mas eu só acho que o mais provável é que realmente a gente siga o ciclo do Bitcoin, o ciclo aí que a gente vai falar muito também, né, em temas como, por exemplo, Stock to Flow, temas como, por exemplo, a política monetária por trás do Bitcoin, da inflação, e muito tem a ver com o halving, tá bom? Vai ter conteúdos novos aí no canal de análise fundamentalista nas próximas semanas. E nesse vídeo eu só quero falar um pouquinho do halving, né, e como que eu encaro essas previsões baseadas em eventos passados dos dois halvings que a gente já teve, tá? O primeiro ponto que eu tenho que destacar para vocês é que a gente tem uma amostragem muito pequena desses eventos para cravar que vai acontecer a mesma coisa que os últimos aconteceram, tá bom? Eu vejo muitas pessoas falando atualmente, esse movimento tá diferente do último halving, agora o Bitcoin já era, o Bitcoin vai entrar no espiral da morte, ou o Bitcoin não era para ser assim o halving. E para começar, se a gente já tem dois eventos, esse é o terceiro que a gente está chegando, como que você pode tirar uma base para fazer uma probabilidade com relação a esse evento que aconteceu antes ou depois dele, tá? Eu acho que não é por aí, não é olhando o passado de dois eventos que a gente vai interpretar o halving e entender porque fundamentalmente o Bitcoin deve subir. Eu acho que isso está muito mais ligado ao que acontece, né, no Bitcoin quando a gente chegar no halving daqui a alguns dias, né? A nossa oferta ela vai diminuir pela metade a cada bloco minerado, para quem não sabe, né? Então, só isso já vai diminuir o número de bitcoins sendo vendidos pelos mineradores, e só isso tende a ter um impacto positivo no preço. Sem contar, né, que todos os indicadores fundamentalistas, muitos deles que a gente vai falar nessas próximas semanas, estão subindo, né? Ou seja, indicadores fundamentalistas que tentam pegar a demanda pelo Bitcoin. Ou seja, a gente vê o hash rate subindo, a gente vê o número de usuários subindo, a gente vê o número de carteiras subindo. Ou seja, se a gente vai ter um evento que vai diminuir a oferta e todos os indicadores de demanda estão subindo, por que o Bitcoin não subiria? Correto? Então está muito mais ligado à lógica desse código brilhante que é o Bitcoin do que a gente tentar interpretar dois eventos passados e levar eles como o que vai acontecer no futuro, tá bom?
tá muito mais ligado a essa lógica de oferta e demanda. E só para acalmar um pouquinho vocês também, né, eu vou analisar o último halving aqui, o que aconteceu antes dele, para vocês entenderem aqui que o que está acontecendo é normal, tá? Foi bem aqui o halving, nessa semana, no dia 11 de julho, foi no dia 9 de julho, e vocês podem ver que semanas antes, bem próximo, né, do que a gente está hoje, aí, há poucas semanas do halving, a gente teve uma queda do topo até o fundo de 30%, ok? E depois do halving a gente ainda caiu mais, para quase 40%, se eu não me engano. Foi mais de 40,67%. Ou seja, nesse momento que a gente está caindo quase 30% aí do topo lá dos 10.500 dólares, não é um motivo para deixar a gente desesperado, tá? Até mesmo para quem tava falando que não, esse halving tá diferente, não está. O halving tá muito parecido com o que foi o último. Se a gente pegar do topo até aqui, olha, a gente já teve uma queda aí de aproximadamente 27% aí, 27, 28%. Ou seja, é normal o Bitcoin fazer isso antes do... Quer dizer, não vou falar antes dos halvings, né? Mas antes do último halving, ele fez isso. E o importante aqui não é a gente seguir o que aconteceu no último, mas, ao meu ver, a gente demonstrar força e demonstrar que tem demanda para comprar Bitcoin nos pontos que a gente está agora, tá? O importante para mim são dois pontos. O ponto que a gente está brigando nesse momento, porque se a gente conseguir demonstrar uma força aí, eu vou até pegar no último ano para vocês verem o tanto que esse ponto é importante. Deixa eu pegar aqui desde março ali para vocês verem. O importante para mim são duas coisas. A primeira é demonstrar força agora, tá? É demonstrar força. Se o Bitcoin continuar caindo aqui e perder essa linha de tendência, vai ser péssimo, tá? Eu acho que a gente precisa demonstrar força nessa região aí, entre os 7.900 e 7.700. Isso vai ser muito importante para o Bitcoin no longo prazo, porque como vocês podem ver, no último ano, esse é o ponto de controle, tá bom? Tô pegando os últimos 365 dias do Bitcoin aqui, como vocês podem ver, e o ponto de controle é justamente os 7.900. Ou seja, a gente tá num suporte muito forte, tá bom? Sem contar, é claro também, que é uma região de Fibonacci. A gente desceu um pouquinho de 0,618, olha só. Na verdade, agora a gente voltou, tá justamente em 0,618, né? Ali próximo dos 7.900. Ou seja, é uma região de grande demanda e eu quero ver o Bitcoin mostrando essa demanda pra gente, tá? Porque se ele conseguir dar um pullback daqui e demonstrar essa força e romper os pontos que a gente falou com você no vídeo mais de cedo, vai ser um ótimo sinal. Além disso, o mais importante é, como eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, não perder os 6 mil dólares. Se perder os 6 mil dólares, a gente vai ter que realmente encarar o Bitcoin como um mercado bearish aí por bastante tempo. Então, o importante é demonstrar força agora e principalmente não perder os 6 mil dólares se essa correção for se estender por mais tempo, né? Se essa recessão realmente for atingir os mercados e atingir o Bitcoin com uma correlação positiva, isso pode levar o preço mais para baixo, mas o importante é segurar os 6 mil dólares, na minha opinião, beleza? Mas eu só queria mostrar isso para vocês, investidores aí num prazo um pouquinho maior. Agora eu vou rapidamente aqui falar do curto prazo para vocês, para tentar mostrar para vocês por que eu acho que a gente já pode ter tido uma acumulação aqui no preço, tá? Primeiro ponto aqui que a gente tem que mostrar. A gente tem um grande volume no fundo, tá bom? A gente tem um volume muito grande, bem parecido com o maior volume que a gente teve nessa queda, que foi lá próximo aos 8 mil dólares. E um volume que, ao meu ver, não fez o preço cair tanto, tá bom? A gente caiu ali dos 7.950 direto, né? Foi em pouquíssimos minutos, até os 7.700 quase, e encontrou suporte ali. Ou seja, só de ter um volume muito grande e muita gente vendendo no fundo, olha só o tanto de gente que vendeu no fundo aqui, já é um bom sinal de que muita sardinha vendeu desesperada nesse fundo. Correto? Além disso, a gente tem os indicadores de sentimento aqui que nos mostram claramente que a gente teve, além de, novamente, muita liquidação, 27 milhões de dólares em liquidação aqui, quase 28, e também a gente teve uma queda muito expressiva no Open Interest. Lembrem-se que, tipicamente, quedas expressivas no Open Interest com liquidações são pontos de reversão. Então, para mim,
o Bitcoin caiu aqui de 860 até quase 800, quase 60 milhões de queda aí no Open Interest, e o que realmente me deu uma boa relação risco-ganho para fazer uma entrada nessa região, tá? E nesse momento, o que é o importante aqui para mim? O importante é a gente tentar segurar uma onda aqui acima do fundo que a gente deixou, esse fundo que foi lá próximo dos 7.600, e a gente testou ali 0,786, e para mim, se o Bitcoin perdeu 7.700, a gente pode persistir nessa correção. Então eu não quero ver o Bitcoin perdendo essa região dos 7.700, tá bom? Se perder essa correção, pode continuar, a gente claramente pode ter outra armadilha, então mesmo a gente tendo desenhado esse padrão aqui e ele ter rompido para baixo, eu acho que esse grande volume, essa acumulação pode sim fazer o Bitcoin se recuperar a partir daqui. Porém, se perder os 7.700, que já era um suporte quando a gente estava aqui em cima, né? E agora é só um suporte mais forte ainda, vai ser um péssimo sinal para o preço. Então, atenção aos 7.700 e também aos 7.800, tá bom? Que no curto prazo aqui tá basicamente o nosso ponto de controle. Então, esses continuam sendo os suportes do Bitcoin que a gente tinha falado mais cedo. E eu vejo as resistências bem claras aqui nessa região que a gente está testando agora, em 7.930. E também lá próximo do topo, que tem uma resistênciazinha aqui, até a região dos 8.150, tá bom? Então, resistências, suportes são esses, mas investidores, lembrem-se, eu realmente acho que a gente pode ter acontecido uma acumulação aqui, esse flash crash que a gente teve em pouquíssimos minutos, pode ter dado combustível para o preço voltar a subir, ok? Mas lembrem-se, vamos ser um pouquinho mais conservador, se perder os 7.700 a gente deve ter mais problemas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí da análise, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar aí todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.